Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre sistema sensorial. É uma aula um pouco curta do que as outras, porque até aqui a gente já viu grandes constituintes desse sistema, só que agora a gente vai entender um pouquinho como é que funciona a anatomia dos órgãos dos sentidos, tá? Então, o sistema sensorial ele é composto por órgãos dotados de células que são especializadas e possuem a função de captar os estímulos internos e externos. E aí aqui a gente vai lembrar lá do sistema nervoso, né? Que ele vai auxiliar na captação aí desses estímulos através de células nervosas e vai enviar esses estímulos através de impulsos elétricos até o sistema nervoso central. Então, esses estímulos eles são transmitidos até o sistema nervoso central, que vai realizar a função de processo das informações, tradução das informações em sensações e, finalmente, gerando resposta, tá? Então, aqui a gente vai aprender um pouquinho sobre quais são os órgãos que vão formar o sistema sensorial. Então, eu quero falar para vocês sobre os tipos de receptores que existem que vão auxiliar na captação dessa informação, tá? Através daquelas células que vão receber esse estímulo, tá? Então, esses receptores eles vão se dividir de acordo com o local em que se percebe o estímulo. E aí existem três tipos principais de receptores, que são os esteroreceptores, os proprioreceptores e os interoreceptores, tá? Os esteroreceptores, que é esse primeiro aqui que eu estou mostrando para vocês, ele vai captar estímulos provenientes do ambiente, ou seja, do meio externo. E aí ele vai estar correlacionado com o paladar, o olfato, a audição, a visão e o tato, que são 5 órgãos dos sentidos que estão presentes também aí nos animais, tá? Os proprioceptores vão captar, estímulos do interior do corpo, ou seja, estímulos provenientes das sensações que são capturadas pelos músculos, pelos tendões, pelas articulações, geralmente estão mais correlacionados ao tato, à pressão, né, e à dor também. E ele vai capturar toda hora. Ele vai captar também estímulos de órgãos internos, tá? Já os interoreceptores, como o próprio nome já diz, ele vai perceber as condições internas do corpo, tá? Por isso o nome interoreceptores. Ou seja, ele vai captar já informações em relação à composição sanguínea, pH do sangue, temperatura, pressão osmótica do líquido intra e extracelular. E aí a gente tem esses três tipos principais de receptores que vão auxiliar aí na percepção e captação do estímulo nervoso. E aí, esse estímulo nervoso, ele vai ser dividido também de acordo com a natureza do proveniente dele, né? Então, a gente tem os mecanorreceptores, os termorreceptores, os nociceptores, os fotorreceptores e os quimiorreceptores. Esses 5 receptores, esses 5 tipos de receptores, podem estar presentes aqui em qualquer um desses outros tipos, tá? Então, eu posso ter os 5 receptores correlacionados com a recepção de estímulo. Posso ter os 5 receptores relacionados com a percepção de estímulo interna, tá? Vamos ter aí os mecanorreceptores estão correlacionados com fatores mecânicos, então eles estão mais no sentido de tato, de pressão, de sensação da pele. Os termorreceptores com relação à temperatura, os nociceptores com a dor, fotorreceptores com a captação de luminosidade e os quimiorreceptores com substâncias químicas. Aí, no mundo animal, em relação a, principalmente, a vida selvagem, né, essa percepção de estímulos vai auxiliar muito os animais em diversas funções, né, na manutenção da vida desse animal. Então, eles auxiliam na caça, na defesa do organismo, no senso de direção, principalmente, por exemplo, no caso de aves migratórias, aves que passam parte de sua vida migrando de uma região para outra em determinada época do ano. Eles têm esse senso de direção através
do campo eletromagnético que a Terra emite para eles, e aí eles captam, através desses receptores, essa sensação, esse estímulo, que vai dar um senso de direção para esses animais, tá? Isso ocorre também com elefantes, que são animais que também realizam a migração terrestre, no caso. A perpetuação da espécie através de da realização aí de receptores e estímulos endócrinos relacionados com a reprodução, função também de auxiliar na alimentação dos animais através da recepção química do sabor dos alimentos, principalmente aqui no que está proveniente a caça. Então, são funções que vão aí auxiliar a manutenção da vida animal. Quanto aos órgãos dos sentidos, eu separei aqui os principais órgãos e aí eu vou falar um por um para vocês, para a gente poder adentrar a cada sistema e a cada sistema sensorial de forma particular, tá? Então, tem a pele e os anexos cutâneos, que estão correlacionados mais com receptores táteis e receptores térmicos, né? As narinas, que estão mais correlacionadas com receptores químicos, os quimiorreceptores, através da captação de substâncias químicas que vão dar o cheiro às coisas, o odor, né? A língua, que está correlacionada com o paladar, a orelha, que está correlacionada com o sistema auditivo e também um sistema de equilíbrio do corpo, e os olhos com o sistema visual através aí dos fotorreceptores que existem na retina. Quanto à pele e os anexos cutâneos, eu vou falar um pouquinho da anatomia da pele e os receptores que existem lá, que vão estar correlacionados com as sensações, tá? A sensibilidade da pele, ela pode ser observada através de sensações de dor, calor, frio e tato, tá? E tudo isso vai ser realizado através de receptores táteis, que são esses corpúsculos que a gente encontra nas camadas internas da pele. Então, tem o corpúsculo de Ruffini, o corpúsculo de Krause e o corpúsculo de Meissner, que vão estar correlacionados aí com essa sensibilidade cutânea, sensação de calor, de dor, de frio e tato, e aí cada receptor desse vai estar correlacionado com uma sensibilidade específica. Aqui nessa figura, deixa eu só colocar aqui o laser. Aqui nessa figura a gente consegue observar todas as camadas da pele da região mais externa para a região mais interna, né? Então, na parte mais externa da pele, a epiderme, que é a região onde a gente encontra aqui os pelos, tá? Onde emergem os pelos, e essa região que é chamada também de a região de descamação, onde a gente encontra células mortas circulando por determinados períodos. Ao adentrar nessa região da epiderme, nós vamos encontrar o folículo piloso, tá? E receptores desse folículo, que são receptores dolorosos, né? Onde sente-se a sensação de dor quando você puxa um pelo, tá bom? Esse pelo também está correlacionado com o músculo pelo, que vai fazer com que o pelo fique eriçado nas sensações de frio ou de calor. Ao adentrar a epiderme, nós vamos encontrar depois a próxima camada, a derme, que é essa camada maior aqui, onde são observados vasos sanguíneos, terminações nervosas e os corpúsculos, que são esses receptores táteis, ok? Ao adentrar mais essa camada da pele, a parte mais profunda, nós vamos encontrar a hipoderme, que é onde se encontram já os nervos mais profundos e alguns desses corpúsculos já estão na região mais interna da pele, tá bom? E logo após essa camada, logo após a hipoderme, encontra-se já a da pele, tá ok? Quantas funções desse órgão, né? As funções da pele. Nos animais, essa região, esse órgão, vai exercer diversas funções, tá bom? Dentre essas, nós temos um envolvimento e proteção dos tecidos e dos órgãos do corpo. Então, a pele, ela protege, todo funciona de revestimento externo e interno para todos os órgãos, tá? Protege contra a entrada de agentes infecciosos, como, por exemplo, bactérias, vírus,
micro-organismos, parasitos, etc. Evita que o organismo desidrate, porque ela retém líquido. Controla a temperatura corporal, protegendo contra mudanças bruscas de temperatura. Participa da eliminação de resíduos, agindo também como um sistema excretor, e aí quem vai realizar essa função são as glândulas sudoríparas, né, que vão eliminar o suor, e também glândulas sebáceas, que vão auxiliar na lubrificação da pele, e atua na relação do corpo com o meio externo através dos sentidos, trabalhando em conjunto com o sistema nervoso. Então, tá aqui a função sensorial da pele, além de armazenar água e gordura em suas células para auxiliar na lubrificação desse órgão, tá? Aqui estão as camadas da pele, eu trouxe para vocês mais uma figura. Então, nós temos a epiderme, que é a mais externa, a derme, que é a camada intermediária, e a hipoderme, que é a camada mais interna, onde encontra-se também a gordura subcutânea, e mais internamente a gente vai já encontrar o músculo e a camada muscular. Aqui um exemplo dessa pele em animais, né? E como ela pode ser um órgão bem extenso, em gatos também é um órgão bem elástico. Quanto às glândulas que a gente encontra nesse tecido, são duas glândulas principais. As glândulas sudoríparas, que são as glândulas que vão sintetizar o suor e vão auxiliar na perda de calor do corpo, ou seja, auxiliam aí na termorregulação. E as glândulas sebáceas, que vão formar o sebo cutâneo através da gordura que produzem, impermeabilizando e lubrificando a pele, tá? Então, no couro cabeludo, nós, em seres humanos, temos bastante glândulas sebáceas que vão realizar aí a lubrificação e impermeabilização do couro cabeludo e mandar essa gordura, esse óleo que é formado para o cabelo, para a lubrificação do cabelo também, que é um pelo, né? É um anexo cutâneo. Aí surge a curiosidade: os animais suam ou não suam? Porque eles têm o revestimento de pelo em todo o organismo, né? Não é que nem nós seres humanos, em que nossa pele, nem em toda a sua dimensão, ela não é 100% revestida de pelo. E nossos pelos não são tão proeminentes como nos animais. Eles têm bastante pelo e eles não têm tantas glândulas assim como nós, seres humanos. Depende da espécie. Então, no caso de cães e gatos, eles têm menos glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, e aí eles transpiram através das narinas. Você pode observar que muitas vezes os cães, eles têm as narinas, a região do nariz, lubrificada e às vezes até pingando de suor, porque é a região onde está mais concentrada a quantidade de glândulas que vai auxiliar aí na termorregulação. Já no caso, por exemplo, de equinos, que a gente vê que existe possui uma pele bem brilhosa, um pelo muito brilhoso, às vezes tem até um aspecto de molhado, é porque ele tem na dimensão de todo o seu corpo uma quantidade exacerbada de glândulas. Então essas glândulas vão lubrificar todo o corpo do animal e aí a gente consegue ver que é um animal que utiliza mais essa troca de calor, tá? Aqui um exemplo também de um ruminante, que é muito parecido com o do equino. Quanto às narinas e o olfato, nessa região existe uma grande quantidade de quimiorreceptores, né, que vão ser responsáveis aí pela captação do olfato, do cheiro, e realizar o olfato. Ele é o órgão que contém os receptores responsáveis pelo olfato, e no interior da cavidade nasal existe um tecido especializado, o epitélio olfativo, que contém milhares de receptores chamados de células olfativas. E no caso dos animais, a gente vai encontrar um órgão específico, aí, uma região específica, que é auxiliar na quimiorrecepção, que é o órgão vômero-nasal. Ele está localizado aqui no interior da cavidade nasal, funciona aqui como se fosse uma bolsa. No interior dessa cavidade, fica no assoalho da cavidade nasal, entre os septos nasais. A função do órgão vômero-nasal é aumentar a sensibilidade da quimiorrecepção nas espécies domésticas e selvagens, mais especificamente correlacionado com componentes líquidos e aerossóis de baixa volatilidade, que são denominados de feromônios.
esse órgão ele vai auxiliar na detecção dos feromônios, influenciando aí nas funções hormonais, funções de reprodução nos animais, assim como o sexual de machos e fêmeas. E aí essa reação ocorre da reação de Fleming, que é o que esse equino aqui está realizando. Ele levanta o lábio superior junto com o nariz e tenta captar esses feromônios com o órgão vomeronasal. Uma situação que é muito comum de se observar é quando, por exemplo, cadelas fêmeas, né, entram no cio e aí o animal, o cão, ele consegue perceber que a cadela está no cio e tenta realizar o ato sexual, né? Ele começa a desenvolver o comportamento sexual com a fêmea que está no cio. E aí, como que ele sabe que essa fêmea está no cio? Através desses feromônios, que são captados aí pelo órgão vomeronasal. Quanto à orelha e à audição, fazem parte, a orelha ela faz parte do sistema vestíbulo coclear, tá? Então, ela está correlacionada diretamente com o sistema nervoso central, através de pares de nervos cranianos. E aí a gente tem o órgão vestíbulo coclear, que tem a função de manter o equilíbrio e a percepção de alguns sons. É através de uma sequência de transformações de energia que passa pela dinâmica sonora, mecânica, hidráulica e elétrica dos impulsos nervosos, que ocorre a captação de som e a sua percepção e interpretação. Essa região também, gente, tem a função de manter o equilíbrio, tá? O equilíbrio do corpo do animal. E eu vou explicar melhor para vocês esse órgão do sentido. E aí a orelha, gente, ela vai ser dividida em 3 partes, tá? A orelha externa, ela é uma parte que é visível para fora da cabeça, né, para fora do crânio. Essa região aqui, chamada também de pavilhão externo, tá? Pavilhão auricular. Ela tem uma variação de forma e tamanho entre os animais e as espécies e de funcionalidade também. Pode ser chamada de pavilhão auricular, como eu falei, e ela vai representar aí o canal acústico externo. Eu trouxe aqui uma figura para vocês de como é o pavilhão auricular, essa região interna, cheia de pelos, né, em animais. E aqui, nessa região mais interna, é o meato acústico, tá? Aqui já é ela dissecada, sem os pelos, sem a camada mais externa, somente a cartilagem. E aí a gente observa que essa região, a orelha, ela é formada principalmente de cartilagens, tá bom? A orelha média, que é a segunda parte, a parte intermediária, nessa região contém a cavidade timpânica, que é uma membrana que vai formar um espaço preenchido por ar e vai auxiliar aí na percepção do som, tá? Nessa região a gente encontra também a bulha ou bolha timpânica, que vai corresponder à região da orelha média, e é uma região que faz a comunicação com a tuba auditiva. No caso do equino, é chamada de bolsa gutural, tá? E essa tuba auditiva já está mais localizada internamente e vai auxiliar aí na captação do som e transformação desse som em um sinal lá no sistema nervoso central. A orelha média ela é formada por 3 ossículos principais, que são chamados de martelo, bigorna e estribo. Aqui tem uma figura que eu trouxe para vocês. Nessa região aqui é a região mais externa, tá? Já corresponde ao pavilhão auricular, o meato acústico do canal auditivo. Ao adentrar nessa região, a gente vai encontrar a membrana timpânica, que vai separar a orelha externa da orelha média, tá? Aqui é a bolsa, a bulha timpânica, nessa região aqui, que vão funcionar aí, tanto a membrana timpânica quanto a bulha timpânica, vão auxiliar aí nessa percepção do som, tá? Os ossículos que eu falei para vocês, que vão compor a orelha média, é o martelo, nessa região, bigorna e o estribo. E aí, o estribo, que é o osso mais interno, vai realizar aqui uma divisão através da janela oval da orelha média para a orelha interna, tá? Que é essa região já azul, que já é orelha interna, ok? A orelha interna, ela é composta de estruturas que incluem a cóclea, o vestíbulo e os canais semicirculares.
Estes estão alojados dentro do labirinto membranoso contido no labirinto ósseo. E aí está correlacionada com a audição e o equilíbrio. Então, essa região aqui que eu mostrei para vocês é a cóclea, em espiral, onde a gente encontra também o labirinto, tá? E o nervo coclear, que vai auxiliar aí na audição, é o nervo que vai captar os estímulos, tá? E dentro desse labirinto existe um líquido que vai auxiliar na percepção do equilíbrio do animal. Mais uma figura aqui para vocês, essa figura ela tá um pouco melhor, porque aqui é o caso de um cão. Não sei se é um cão ou um gato. Mas essas figuras que eu estou trazendo para vocês, essa daqui é de humano. Então, a gente já consegue observar que a variação anatômica entre a espécie humana e os animais é diferente. A orelha dos animais, a localização é diferente, né? Então, está localizada de uma forma mais dorsal a cabeça. E aí tem um canal vertical. Nós não temos esse canal vertical. Os animais têm. Isso aqui ajuda muito ao evitar que acumule cera aqui nessa região, tá? É mais fácil para realizar a limpeza. Porque aí evita que ocorra algum tipo de lesão na membrana timpânica, tá? Aí aqui é o canal horizontal, tá? E aqui é a orelha média. E aí, num zoom, a gente consegue observar aqui a orelha média com a bolha timpânica, que é essa região que o laser está apontando. E aqui é a membrana timpânica e os ossículos que vão manter essa região estável, aqui na orelha média. Ao adentrar nessa região já na cavidade interna da cabeça, encontra-se a cóclea e a orelha interna, tá? E os nervos aqui, os ramos nervosos dos paros cranianos, que vão auxiliar aí na captação dos estímulos externos e auxiliar na audição e equilíbrio do corpo. Tá? Já quanto ao outro órgão no sentido, tem-se o paladar, que é realizado através da língua, né? Que eu já falei para vocês na aula de sistema digestório, a função da língua. E quanto à função dela sensorial, os estímulos químicos são recebidos pelas células sensoriais da língua e passam para as terminações nervosas através da liberação pelas células sensoriais de substâncias neurotransmissoras. E aí, nessa região, nesse órgão, a gente vai encontrar os botões gustativos, que são as papilas gustativas, tá? Esses botões é que vão dar a sensação gustativa de doce, ácido e salgado, tá? No cão, o doce, o ácido e o salgado vai ser sentido nos 2 terços rostrais da língua e o ácido no primeiro terço caudal da língua, tá? Então, em locais diferentes a gente encontra essa sensação por conta da presença desses botões gustativos em locais diferentes da língua. Aqui uma figura para vocês, as papilas gustativas, né? E aqui as terminações nervosas nesses receptores, nesses botões gustativos que vão realizar a percepção aí das substâncias químicas que existem nos alimentos que dão sabor para os alimentos. E aí qual é a diferença entre nós e os animais? Os animais, principalmente cães e gatos, eles têm uma quantidade muito maior de papilas gustativas e de células olfativas também. Então, eles sentem muito mais o sabor de uma forma mais exacerbada. E o olfato deles também é muito mais exacerbado, muito mais intenso do que em nós seres humanos. Aí eu vou falar agora da visão e do olho e seus anexos, que eu acho que é um dos órgãos um pouquinho mais complicados, que tem mais a se falar. Então, em relação a esse sistema, né, os olhos eles possuem as células fotorreceptoras na região da retina e são capazes de captar os estímulos luminosos, ou seja, através daqueles fotorreceptores que eu falei para vocês, né, produzindo estímulos nervosos transmitidos ao sistema nervoso central. Essas células se situam na retina, que é uma camada de revestimento interno do olho. E eu vou falar a anatomia do olho todinha para vocês entenderem. Essas células receptoras são chamadas de cones e bastonetes, tá? Que vão auxiliar também
na captação aí da luz em forma de cor. Eu vou falar um pouquinho da anatomia do olho e dos anexos oculares para vocês, porque não só o olho em relação à visão, mas também em relação à proteção, no caso dos animais, ele vai funcionar aí no sistema sensorial. Então, uma das regiões que mais vão auxiliar os animais, principalmente no que diz respeito à proteção, são as pálpebras, tá? As pálpebras são pregas móveis de pele que servem para a proteção do olho. E aí vai auxiliar aí como um senso para os animais, um órgão sensorial de proteção. Então, existe a pálpebra superior, a pálpebra inferior e também a pálpebra da membrana nictitante, que é chamada também de terceira pálpebra. Aqui a gente consegue observar, isso aqui é um olho de cão, então na região que tem esses cílios superiores é a pálpebra superior, na região de baixo que não possui cílios é a pálpebra inferior, ou seja, os cães não possuem cílios na pálpebra inferior. E nessa região, no canto medial do olho, a gente vai observar a terceira pálpebra ou membrana nictitante, que vai auxiliar também na produção aí de lágrima, tá? As pálpebras funcionam para distribuir o filme lacrimal através do ato mecânico de Carr. Na região da conjuntiva da pálpebra, ou seja, na parte interna da pálpebra, encontramos glândulas tarsais, que vão secretar a fração lipídica da lágrima. E, no caso de cães, como eu já mencionei para vocês, os cílios estão presentes somente na pálpebra superior. Trouxe aqui uma figura para vocês para mostrar como que é bem diferente no caso de animais, né? A pálpebra e a presença dessa membrana nictitante. Essa membrana é muito importante em alguns répteis, porque ela vai auxiliar aí nesse ato mecânico de piscar e na distribuição do filme lacrimal. Por exemplo, no caso de aves, a ave, quando ela está voando, ela não pode piscar, só que o vento, ele resseca o olho. Então, ela não conseguiria, se ela não tivesse essa membrana nictitante, ela não conseguiria distribuir o filme lacrimal, e o olho ia ficar ressecado, ela não ia conseguir enxergar, né? Então, a membrana, no caso de aves, é que nem aqui na coruja, ela é transparente. E aí ela realiza a função aí de lubrificar essa região e no momento em que a ave está voando, o olho não fecha, ele continua aberto, tá? Para que ela possa enxergar. Então, a gente vê as variações aqui, como é em animais e em seres humanos. No caso de nós, seres humanos, essa membrana é uma membrana rudimentar, tá? Essa terceira pálpebra, e é chamada só de prega semilunar. É só essa partezinha aqui interna do olho. E não tem tanta função quanto nos animais. Quanto à conjuntiva, que é um outro anexo do olho, a gente consegue observar a conjuntiva bulbar e a conjuntiva palpebral, onde a conjuntiva palpebral vai revestir a parte interna da pálpebra e a conjuntiva bulbar vai revestir a esclera, que é a parte branca do olho, tá? Confere uma barreira física e imunológica protetora para o olho e realiza aí a secreção da fração mucosa do filme lacrimal, através dos fórnices conjuntivais pelas células caliciformes, que são células que vão produzir esse filme lacrimal, tá? Então, aqui, cada região está de acordo com a cor. Então, em amarelo é a conjuntiva bulbar, em vermelho é esse fórnice conjuntival, em verde é a conjuntiva palpebral, que é essa parte aqui interna, tá? E isso aqui, ó, são as glândulas tarsais. Em azul é a superfície da córnea, que é essa parte transparente do olho que auxilia na refração aí da visão, tá? Um componente refrativo do olho, que vai auxiliar na captação de luminosidade e enviar o estímulo para a retina. A córnea é muito importante para a visão. Quanto à musculatura Desculpa, gente. Quanto à musculatura dessa região do olho, né? A gente consegue observar que existe uma musculatura extrínseca, ou seja, uma musculatura externa ao olho, e existe também uma musculatura interna, que é uma musculatura lisa que vai auxiliar
na captação de luz, tá? Através da lente, que é o cristalino. Eu vou explicar melhor para vocês daqui a pouco no próximo slide. Mas a musculatura extrínseca, ela está relacionada com a movimentação do bulbo e vai auxiliar também aí na captação dessa luminosidade, tá? Os músculos são em número de 7, os músculos oculares, e a gente encontra 4 músculos retos, o reto dorsal, ventral, medial e lateral, 2 músculos oblíquos, músculo dorsal e ventral, e um músculo retrator do bulbo do olho. Eles auxiliam também aí na proteção dessa região, tá? São músculos esqueléticos que se originam na órbita e se inserem na esclera pelos tendões de inserção. Eu trouxe eles mais a título de curiosidade para vocês entenderem como funciona a movimentação do bulbo do olho. Quanto ao olho em si, até agora eu falei só dos ossos oculares, né? Mas quanto ao olho em si, ele é dividido em 3 túnicas. A túnica fibrosa, que é a córnea e a esclera, essa região branca do olho, tá? A córnea, essa região aqui, mais cranial, ou rostral, né? Digamos assim, porque tá na cabeça. Então, tudo que tá na cabeça é rostral. E a esclera, essa parte branca aqui do olho, tá? A parte mais externa. A túnica vascular, que é onde a gente encontra os vasos sanguíneos do olho. A íris, que é essa região aqui, que vai auxiliar na acomodação da lente. O corpo ciliar, está encontrado aqui, ó, também auxilia na acomodação da lente. A íris, ela vai formar a pupila, tá, gente? A pupila, ela é um espaço virtual, não é um componente físico do olho. É um espaço virtual formado pela íris, tá? E a coroide, que é essa região aqui interna do olho, tá? Rica de vasos sanguíneos. E a túnica nervosa, que já é a parte mais interna, já é aqui dentro do olho, que vai ser composta pela retina e pelo nervo óptico, aqui atrás. Então, a retina é essa parte aqui mais interna, bem aqui, onde o laser está apontando, vai englobar todo esse olho aqui e vai emergir aqui no final do olho pelo nervo óptico, tá? Aqui são os vasos sanguíneos que irrigam essa região, que irrigam o olho. A retina é a parte nervosa, eu coloquei aqui ela em negrito, porque é ela que vai captar os estímulos nervosos através dos cones e bastonetes e transformar esses estímulos em uma mensagem que vai ser levada através do nervo óptico para o sistema nervoso central para formar a visão, tá? Ela possui 10 camadas, a retina, sendo que a principal é formada pelas células receptoras, né? Os cones e bastonetes. Os bastonetes estão relacionados à visão em preto e branco, ao passo em que os cones estão relacionados à visão em cores. Então, nós, seres humanos, possuímos mais cones do que bastonetes. Nossa visão em cores é uma visão muito boa. A dos animais, nem tanto. Por quê? Porque eles não possuem tantos cones assim, tantos fotorreceptores em cones. Os bastonetes estão distribuídos por toda a retina e são em menor número do que os cones, que apresentam a distribuição predominante na área central retiniana, tá? No caso de animais, eles também estão correlacionados com a adaptação à visão noturna, os bastonetes. Então, existem alguns animais que, na verdade, possuem mais bastonetes do que cones, tá? A porção central é responsável pela visão sobre intensa iluminação e pela visão aguda, e a porção restante da retina é rica em bastonetes que são responsáveis pela adaptação à visão no escuro. Então, aqui são todas as camadas da retina, ok? Quanto ao campo visual nos animais, ele muda bastante, porque o olho ele vai se inserir na região da cabeça, né, em diferentes regiões, no caso dos animais. Então, existe o campo visual monocular e o binocular. O monocular, gente, é o campo visual responsável pela captação de estímulo de um só olho, tá? De uma só região do olho. E o binocular é pelos dois olhos, responsável pela captação de estímulo de ambos os olhos. Então, aqui no caso do equino, acho que é o equino aqui, a gente consegue observar que o campo de visão dele é muito grande, né? Bem maior do que o nosso campo de visão. O nosso campo de visão é parecido aqui com esse gatinho, que ele consegue enxergar essa região aqui.
porque os olhos estão mais centrados na região rostral da cabeça. Os olhos dos equinos são olhos mais lateralizados, então eles conseguem captar toda essa região aqui mais atrás, e aí aumenta o campo de visão deles, tá? Aqui, no caso de coelhos, e equinos também, tem uma deficiência, né, entre aspas, em que eles não conseguem enxergar nessa região, tá? Por conta dessa lateralização do olho. Então, essa região aqui em 3 é uma região que para eles funciona como um campo cego, uma área cega. No caso das aves, elas possuem extraordinária, né? No caso de águias, elas possuem 2 centros de visão, enxergam tanto para frente quanto para baixo ao mesmo tempo. E no caso de corujas, elas conseguem ver a 80 metros na penumbra e viram a cabeça a 180 graus. Então, acho que nas aves esse órgão sensorial ele é bem mais proeminente, porque são animais que têm que ter uma visão muito boa por conta do ato do voo, da caça também, no caso de águias, que são animais caçadores, enfim. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Como eu falei, é uma aula um pouquinho mais curta do que as outras. Não temos tanto conteúdo para a aula de órgãos dos sentidos. E eu espero que vocês tenham gostado.